Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 4 de janeiro, estamos na terça-feira depois da Epifania. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 6, versículos 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver? Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje nos mostra que devemos anunciar aquele que reconhecemos na Epifania como luz das nações, mesmo que não tenhamos todos os recursos necessários para tanto. Chamo a atenção para o gesto simples, humilde dos apóstolos, em oferecer a Jesus o próprio lanche, para que Jesus pudesse realizar o milagre da multiplicação. Jesus se compadece da multidão, porque ela está abandonada a si mesma, porque ninguém se importa com essas pessoas cansadas, abatidas, como ovelhas que não têm pastor. A misericórdia de Jesus, primeiramente, se manifesta concretamente na pregação. Jesus ensina e o seu ensinamento é alimento, é conforto para as multidões. Com efeito, a palavra de Jesus reúne os dispersos e os perdidos. Ele começa a ensinar-lhes muitas coisas. É interessante que Marcos atribui grande importância ao ensinamento de Jesus, mas não especifica o conteúdo da pregação de Jesus. Que temas ele abordou? Quais doutrinas ele ensinou? O que ele falou? Nada disso é descrito por Marcos. É como se o evangelista quisesse dizer indiretamente que o conteúdo da pregação de Jesus é o próprio Jesus. O conteúdo da pregação de Jesus é o próprio Jesus. É muito bom ouvir Jesus, mas chega um momento em que Jesus pede que deixemos a plateia para subir ao palco, pede que deixemos de ser ouvintes para fazer algo, pede que deixemos a alegria do ouvir para a responsabilidade da colaboração com Jesus. Jesus não pede muito, ele não pede pouco, ele pede muito pouco, mas esse pouco não deixa de nos pedir. Jesus quer nossa participação. Por isso ele pediu aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Deus não faz seus milagres sem o nosso pouco. Foi por isso que ele pediu aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus faz dos discípulos
apóstolos. Ele os envia em missão. Eles terão a missão de saciar a fome da multidão. E os discípulos humildemente oferecem a Jesus o pouco que tinham, 5 pães, 2 peixes. É pouco, é quase nada. Mas uma vez oferecidos a Jesus, se multiplicam em suas mãos. É desse pouco, e desse pouco ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços. A Epifania manifestou o Senhor para o mundo inteiro, mas nós somos chamados a participar e a colaborar com Jesus para saciar a fome que o mundo tem de Deus.